momento. Olá, Douglas. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Marcos, eu sou educador aqui do Centro de Práticas Esportivas da USP. Faço parte aqui, né, um dos facilitadores, né, da Redes. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, se alguém for nos assistir depois. É um prazer estar aqui com vocês, celebrando um pouquinho 5 anos da Redes, e que em outubro de 2020, né, a gente começou esse processo. Vou contar um pouquinho do processo a partir da história, a partir de um material que a gente lançou também, que é uma caixa de ferramentas da Redes Vidas Ativas, né? E falar um pouquinho de como surgiu essa caixa, e que daí vai dar um gancho para que depois o Ricardo compartilhe conosco, né, parte desse processo que está na caixa, que é um mapa sistêmico, uma metodologia de mapa sistêmico. O Ricardo participou conosco, né, da formação e da elaboração de um mapa, e depois ele pôde também fazer isso lá, né, com outra temática, né, com a temática da tarifa zero, né? Então, a gente vai ter essa fala do Ricardo e também vamos ter uma surpresa no final. Nem vou adiantar aqui para que todos fiquem, todas fiquem, mas que está ligado a essa celebração de 5 anos aí da Redes, tá bom? Então, bem-vindas, bem-vindos. Vou começar aqui uma apresentação, e vou falar um pouquinho, né, do que é a Redes, né, nesse processo aí, tá bom? Tá aparecendo já, né? Sim? Legal. Bom, a Redes, né, a Redes Vidas Ativas lançou essa caixa de ferramentas, né, que está disponível, está à disposição. A gente vai deixar depois o QR Code, o acesso todo. E nessa caixa de ferramentas a gente mostra um pouco o processo de criação histórico, né, e que começa justamente com o lançamento desses manifestos e cartas, mais ou menos na época da pandemia, né, por uma série de organizações, de coletivos, e que com temáticas diferentes. E a gente foi percebendo, né, cada um percebendo, cada coletivo percebendo, a dificuldade de, às vezes, furar as bolhas, né, de que a gente divulga materiais interessantes, materiais ricos, né, construídos na maior parte das vezes de maneira coletiva, implicando muitas pessoas, e que às vezes ficam restritos a um certo nicho, né, onde a gente está mais atuando, né? Então a gente teve uma carta compromisso do Fórum Verde aqui de São Paulo, pedindo um orçamento mínimo para a questão do meio ambiente. Então é uma temática interessante, né? A gente teve um manifesto do CELAFISC, né, do Centro de Estudos do Laboratório de Atividade Física de São Caetano do Sul também, para a promoção da atividade física no pós-Covid. A gente teve um manifesto da Rede Esporte pela Mudança Social, uma agenda 2030. A gente teve o coletivo Como Anda, um manifesto por cidade para pessoas a pé, e a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, né, também com uma carta do SGT de Políticas Públicas, com uma carta de sugestão para inclusão na agenda do mandato na eleição de 2020, né, nas eleições municipais de 2020. Então a gente foi percebendo tudo isso lançado muito próximo, e a gente fez um primeiro movimento de buscar aproximações e buscar o que nos conectava, né? Marcos, posso te interromper? Você está, porque assim a gente está vendo o primeiro slide, eu não sei se você está passando as páginas. Não, agora eu vou mudar. Ah, então tá bom, desculpa. É só para ter uma ideia aqui da caixa, né? Mas sem passar tudo mesmo. É que para mim não está no módulo apresentação, está no módulo edição ainda.
Para todos está assim? Sim. Sim? Por isso, então você tem que compartilhar de novo e colocar a tela, aquela coisa de tela, não sei, não lembro se é tela cheia. Vamos ver aqui de novo. Deixa eu pôr de primeira aqui, né? Apesar que não comprometeu o que você está falando de maneira geral aí. Eu achei que você tinha. Que o segundo slide tinha mais ou menos a linha do tempo, por isso que eu te perguntei. Tentando aqui, vamos ver. Tá aparecendo. Você vai ter que clicar no íconezinho do lado, porque tá aparecendo o mapa sistêmico agora. Oi, tela cheia? Ficou tela cheia? Não, não ficou. Não? Não. Mas está dando para enxergar, apesar que o mapa sistêmico não dá para enxergar muito bem. Mas dá para você clicar no slide, tudo bem também, dá para ir mudando. Acho que se você clicar. Isso, agora mudou para o segundo slide, isso aí. Aí você vai clicando ali, tá no primeiro slide, beleza. Tá. Bom, vou assim porque eu pus aqui, para mim aparece a tela cheia. Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu já coloquei também ali o link da caixa de ferramentas no chat, tá tudo em ordem. Tá bom, obrigado aí, Douglas. Bom, pessoal, mas continuando aqui, né? Então, a ideia foi, através desse manifesto de cartas, né, surge a Redes, né, buscando aqui o que nos conecta, então em 2020, né, o que nos conecta, esses coletivos que lançaram esses manifestos, né? A gente foi fazendo um processo de buscando conexões e o que fazia sentido de fazermos juntos, de criarmos, né, de demandarmos juntos. E ao longo da história, algumas coisas foram então ocorrendo. A gente participou durante 2 anos do circuito urbano do ONU Habitat, né, propondo um evento, né, dentro da agenda de eventos do circuito urbano. A gente elaborou uma carta de incidência política para as eleições de 2022. A gente participou durante também 2 eleições da participação na campanha da mobilidade sustentável nas eleições, né, que é puxada pelos coletivos aí de mobilidade ativa. E entramos nesse processo de mapa sistêmico, porque a pergunta inicial de o que nos conectava, logo quando a gente iniciou esse processo, surgiu um dos participantes da Sociedade Brasileira de Atividade Física, era o Leandro, e ele é um especialista nessa questão de problemas complexos, né, e da metodologia de mapa sistêmico. E ele, então, propôs, olha, lá em 2020, fazer um mapa sistêmico pode ser interessante para buscar essas conexões, né, para a gente entender melhor essas conexões quando a gente pensa no impacto de tudo isso, né, da atividade física, da saúde, do esporte, do desenvolvimento humano, da mobilidade ativa, do planejamento urbano, que são os temas dos coletivos que iniciaram a Redes, né? A gente pode, através de um mapa sistêmico, entender como tudo isso impacta os modos de vida ativos, as possibilidades das pessoas serem mais ativas, né? E a gente conseguiu, daí, em 2023, realizar um mapa sistêmico, fazer esse processo, concretizar esse processo. Tá? E daí, com toda essa caminhada de 3, 4 anos, surgiu a ideia de fazer uma caixa de ferramentas, né? Mas não foi uma caixa de ferramentas logo de partida. A ideia inicial era justamente compartilhar um pouquinho desse painel aqui de metodologias para problemas complexos. A ideia talvez fosse fazer algo como só uma página, mas virou um caderno de quase 30 páginas aí. E daí a gente tinha trabalhado 2 metodologias para lidar com problemas complexos. O mapa sistêmico, em 2023, e em 2022, numa daquelas participações do circuito ONU Habitat, foi proposta fazer um diagnóstico rápido participativo
lidando com a questão de quais são os principais problemas enfrentados pelas comunidades em situação de vulnerabilidade que impedem modos de vida mais ativos. Uma pergunta que depois, de uma forma, um pouquinho diferente, se repetiu também na elaboração do mapa sistêmico. Então, essa metodologia do diagnóstico rápido participativo está compartilhada também na caixa de ferramentas e é uma metodologia, de certa maneira, mais simples até do que o mapa sistêmico, e que foi durante o próprio evento do ONU Habitat, a gente pôde desenvolver a metodologia, mostrar como era feito o diagnóstico e falar sobre a metodologia em si e aplicá-la ao mesmo tempo. Foi bem interessante, e daí eu queria... Depois eu vou falar um pouquinho do mapa, Celo, então você volta aqui para mim depois, mas eu queria convidar o Marcelo, lá do lado do CT, para também falar um pouquinho, porque ele participou como um agente, né, um representante da comunidade de Cidade Tiradentes, desse processo do diagnóstico rápido participativo. Então, Celo, se você puder compartilhar com a gente rapidamente como é que foi essa experiência. Tá? Bom dia a todos. Tá aqui como Love CT, né, porque a gente acaba usando aqui os nossos trabalhos, mas Celo Martins, uma satisfação estar aqui junto com vocês. Só gente grande aqui, né? Minhas referências no esporte são todas aqui, principalmente nessa área de estudos, né? Quem eu tive o acesso a acompanhar e ver de perto. E falando da minha participação nesse dia, que para mim foi incrível, foi meio que surreal, assim, para mim, estar junto. Assim, o que eu percebi das pessoas que estavam ali, que eram todas muito comprometidas, não só com a academia, mas com o impacto real que acontece nas comunidades. Então, foi um dia que eu me senti muito confortável estar em meio de acadêmicos que estavam todos em busca de um único objetivo ali, que era o desenvolvimento do mapa sistêmico e também da integração entre o grupo também. Me senti muito acolhido, consegui perceber muita coisa, porque era tudo muito novo para mim, né? Estar diante de pesquisadores com muitos anos de experiência, falando de assuntos que a gente vive na prática, mas por muitas vezes a gente não tem esse olhar mais aberto para ver onde que conecta todas essas coisas e como alguns fatores, para mais ou para menos, influenciam, assim, de forma muito significante em todos esses processos, né? Então, a conexão da comunidade com o próprio território, com a academia, com os fatores de risco, também com as potencialidades, com os equipamentos de lazer, os equipamentos de saúde, de assistência. Isso, quando a gente começa a mapear e começa a colocar isso dentro de um sistema, eu acho que dá um campo de visão mais seguro para a gente caminhar, né? Então, a minha participação na elaboração foi uma participação muito empolgada, assim, eu estava muito empolgado por dentro de estar fazendo parte, mas também poder colaborar com algumas questões relevantes para a gente, eu me senti muito seguro. Então, essa experiência para mim foi uma experiência que me trouxe, a partir desse momento, um campo de visão um pouco mais aberto, né? Então, é isso, assim, para mim foi algo, assim, muito prazeroso de estar, muito acolhedor, e é isso, né? Eu aprendi muito aquele dia, não consigo replicar, claro, né? Porque o mapa sistêmico, ele é muito complexo ali também, mas foi um dia que o professor, inclusive o professor que veio do exterior para dar aula para a gente, facilitou muito o nosso dia ali, então foi um dia bem enriquecedor para mim. Eu acho que as percepções que eu tenho desse dia foram essas mesmo. E aí, Marcos, acho que é esse um pouco do ponto que eu queria trazer para hoje, de como alguém do chão da quebrada conseguiu circular dentro desse ambiente acadêmico com muita segurança e com muita honestidade intelectual de todos os participantes também. Isso me chama muita atenção. Valeu, Celo, obrigado aí por compartilhar. Então, vou só terminar aqui rapidinho de falar para passar a palavra para o Ricardo.
e mostrar um pouquinho, né, a foto, né, desse momento do mapa sistêmico. Então, foram várias pessoas, a gente estava num grupo de 23 pessoas, com formações, com experiências variadas, diferentes, justamente para poder ter diversos pontos de vista que pudessem trazer a construção de um mapa amplo, né, de um mapa que lidando com esse problema complexo que foi a perceber a rede de fatores que impactam modos de vida mais ativos nos grupos em situações de vulnerabilidade da população brasileira. Tá? O mapa é difícil de ver, né, nessa imagem, então tem que olhar lá na caixa, olhar com calma, entender um pouquinho o mapa. Acho que o Ricardo talvez comente um pouquinho, né, da própria metodologia do mapa, então não vou me estender nisso, mas que ele possibilita que a gente entenda vários fatores e a relação entre os fatores, né? E também o quanto o fator é positivo ou negativo e o impacto de um em outro, tá bom? Então, só compartilhar aqui também, principalmente para quem depois estiver assistindo, né? Posteriormente, temos aqui o QR Code da caixa de ferramentas e temos também o nosso endereço no YouTube, onde nos últimos 2 anos a gente tem feito encontros temáticos diversificados, bem diversificados, né? Então dá para ver aí, né, saúde planetária, advocacy, né, impactos em modos de vida, das questões das desigualdades sociais, urbanas, a questão de assistência social, atividade física e esportiva, questão do mês verde, né, que é o mês aí de abril, né, da questão da atividade física, saúde, esporte, desenvolvimento humano, cultura de paz, enfim, vários encontros bacanas gravados, disponíveis no YouTube, assim como esse também estará. E aí as formas de contato, já deixando aqui para vocês também, né? A gente tem os encontros mensais, mantendo esse link fixo que a gente entrou hoje. Temos aí o YouTube. Quem tiver interesse em participar, a gente tem um e-group. Quem tiver interesse em participar, pode mandar um e-mail aí para esse endereço prod-cp@usp.br. Depois a gente também deixa aqui no chat, mas quem quiser deixar no chat também não faz parte, pode deixar no chat, depois a gente inclui no e-group. E é isso, só uma pincelada, rápida aí na caixa de ferramentas, no histórico um pouquinho da Redes, para que a gente possa então chamar o professor Ricardo Brandão, do Laboratório de Vida Ativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para que ele possa compartilhar um pouco desse processo que ele viveu na Redes, né, de elaborar um mapa sistêmico e transpor isso para uma outra temática, para a realidade, né, do laboratório e de uma questão emergente, né, que o laboratório tem enfrentado, né? Então, Ricardo, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, né? Sinta-se, para nós, você já é parte da Redes também, né? E para todos aqui também, não precisa estar todo mês presente, mas está sempre voltando, passa de vez em quando dá. Essa é a ideia da Redes. Então, Ricardo, valeu, muito obrigado aí de novo pela presença. Com você, fica à vontade. Legal, obrigado, Marcos, obrigado, Douglas, pelo convite e a própria Redes, né? Bom, eu me sinto parte mesmo da Redes e, embora a gente não esteja sempre em todas as reuniões, mas já estive em algumas, né? E, antes de mais nada, já gostaria de dizer que, para esse projeto que eu estou aqui apresentando, né, que é o projeto da Tarifa Zero, que eu vou falar rapidamente sobre ele também, estar presente na construção do mapa sistêmico junto com vocês lá em 2023, né, foi fundamental para o desenvolvimento desse projeto.
porque vocês vão perceber ao longo da minha fala que foi a partir da construção de um mapa sistêmico que a gente começou a desenhar o projeto. Então, ele fez toda a diferença. E estar com vocês lá, naquele momento, foi bastante importante por uma série de razões. Não apenas também por ter sido exposto à construção do mapa e pela incrível condução do Leandro, né, naquele momento, com toda a experiência que ele possui. Hoje é um dos nomes que vem se destacando na implementação e no uso da ferramenta, né, no mundo todo, e não apenas aqui no Brasil, mas também de estar com alguns colegas que, a partir daquele encontro, mantiveram-se parte da nossa rede de colaboradores do laboratório, como o próprio professor Alex Florindo, o professor Douglas, então, e outros que eu já estive em outros momentos e outras situações desde aquele encontro que tivemos em 2023. Então, foi realmente muito importante. E aí, hoje, assim, acho que eu me sinto na obrigação de falar um pouco, de dizer também que eu não sou o especialista em sistemas complexos, né? Eu acho que o especialista aqui é o Leandro. Eu aprendi muito com ele, né? E também convidei o Leandro, né? Nós trouxemos o Leandro para construir, para fazer também a mediação da construção do nosso mapa sistêmico. Ele esteve conosco também. Então, o que nós fizemos foi nos apropriarmos dessa ferramenta para pensar o nosso problema, né, de maneira complexa, e a partir daí desenhar um projeto de pesquisa, que é o que eu vou tentar mostrar para vocês. Mais do que dar uma aula sobre sistemas complexos ou mapa sistêmico, como que nós aplicamos e pensamos o uso dessa ferramenta para a construção de um projeto. Eu acho que essa é a ideia, na verdade, tá bom? Então é importante, eu acho, começar por aí. Então eu vou compartilhar aqui meus slides também. Espero que dê certo, que a gente consiga ver em tela cheia. Deixa eu compartilhar aqui. Normalmente eu não tenho problema. Vamos lá. Vocês me sinalizem, porque eu não vou mais ver a tela do Google Meet. Então, me sinalizem aí, por favor, se está aparecendo. Está em tela cheia, Ricardo. Pode seguir. Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Esse é o tópico aí da minha fala hoje, né? A tarifa zero na perspectiva de uma visão sistêmica de saúde. Eu vou dividir em 3 partes, né? Um breve contexto histórico, para vocês entenderem, talvez nem todos estejam familiarizados com esse tema, embora ele esteja ganhando, né, a tarifa zero cada vez maior visibilidade, inclusive na grande imprensa. Nos últimos meses isso ganhou uma escalada na grande imprensa, mas é legal dar uma contextualizada para quem talvez não esteja tão próximo desse debate, o cenário atual e um pouco como que o mapa sistêmico entrou nesse contexto, né? Então eu dividi nessas 3 partes a minha fala. Gostaria de começar essa contextualização dizendo que toda essa discussão que vai permear a minha fala, ela está dentro de um grande contexto de estudos que dizem respeito ao desenho urbano, transporte e saúde, né? E aqui eu destaco uma série temática da revista Lancet, Global Health, que a cada 2 anos, aproximadamente, eles lançam, né, um novo volume, aqui o último de 22, de maio de 22, que trata desse tema, e aí ele traz todo um framework, né, toda uma construção de como que a gente estabelece as relações entre as características do planejamento urbano, seja ele mais ampliado, regional, ou até mesmo do desenho urbano local, com exposição a fatores de riscos diferentes, né, variados, que por sua vez estão relacionados a desfechos em saúde, desfechos clínicos, né, e até mesmo mortalidade prematura, doença crônica, etc, etc. Então, esse aqui é um framework desenhado pela Lancet, né, pelo grupo da série temática da Lancet, que inclusive o professor Alex Florindo faz parte, que esteve na construção do mapa sistêmico em 23, com todo o grupo, em que estabelece essas conexões. Então, o projeto ele nasce um pouco desse campo aí de investigação, tá? E aí é importante deixar bem claro que o que a gente está falando aqui é sobre tarifa zero universal. Então, todos os dados que eu trago nessa sequência de slides iniciais, nessa sequência inicial, é sobre tarifa zero universal, que significa, na prática, aquela que contempla todas as pessoas, que funciona em todo o período de operação do sistema público de transporte e em todo o seu sistema, tá bom? Então, a gente não está falando... Eu falo isso, eu faço essa diferenciação, porque nós já encontramos em algumas cidades brasileiras, como em São Paulo, por exemplo, que funciona aos domingos, como em Brasília, que está funcionando aos domingos, em algumas outras cidades, mas os dados que a gente traz aqui, e um pouco do que a gente vem defendendo, é a ideia de uma tarifa zero universal
para todas as pessoas, não apenas para um determinado grupo e assim por diante. Então, qual é o contexto disso, né? Qual é o contexto dessa história? Aqui nós temos um gráfico, né, que traduz muito o cenário que nós estamos vivendo nos últimos 20 anos em relação ao transporte público brasileiro. Aqui nós temos algumas das principais capitais brasileiras, e se vocês observarem o número de passageiros transportados por ano em milhões, em praticamente, se não todas as capitais brasileiras, o que a gente vai observando é uma queda importante do número de passageiros transportados, né, pelo sistema público de transporte. Então, cada vez mais a gente tem um sistema que expulsa as pessoas do sistema público de transporte, a gente precisa entender o que está acontecendo por trás disso, né? Quando a gente olha a última pesquisa de origem e destino do metrô em São Paulo, a gente tem um dado agora de 2023 que, pela primeira vez, a gente tem mais pessoas se deslocando diariamente por meio de uso, né, de transporte individual, 36% dos deslocamentos, quando comparado ao uso de transporte coletivo. Então, imaginar que a gente vai ter a maior parte da população de São Paulo se deslocando de maneira individual é certamente imaginar uma cidade que é nada sustentável sob diversos aspectos, sob diversas óticas, sejam ambientais, sejam sociais, econômicas, etc, 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 né? Então, na prática, de maneira bem resumida, o que nós estamos aqui falando é sobre uma crise nacional do sistema público de transporte, tá? Então, o que está por trás disso? Na maior parte das cidades brasileiras, o modelo é custeado pela catraca, pelo passageiro, rodando a catraca, né? Então, é a receita da catraca que garante o funcionamento das linhas, uma vez que os subsídios são poucos ou raros, né? E no cálculo da operação, a remuneração das empresas é determinada, portanto, com base na quantidade de passageiros transportados e não no custo real da operação. Isso nasce porque a gente tem um histórico de oferecimento desse tipo de serviço de uma maneira muito patriarcal, né? Fica pertencente à mão de poucos grupos familiares, basicamente, né? E que construíram um sistema de financiamento que basicamente atende aos interesses desses grupos, né? E não obrigatoriamente ao interesse da população brasileira. Se nós já vínhamos observando uma queda no número de passageiros transportados antes da pandemia da Covid-19, isso se agravou e ficou mais evidente ainda esse desequilíbrio com a pandemia da Covid-19, onde parte desses passageiros, em função da crise sanitária, saíram ainda mais do sistema de transporte, e aí o que nós observamos foi que muitas empresas começaram a não ter sustentabilidade financeira e quebraram o seu modelo de financiamento, que era baseado na catraca, né? Se o ônibus esvazia alguma coisa, o sistema não se sustenta. E aí uma série de empresas em uma série de municípios brasileiros começaram a pressionar prefeituras para buscar subsídios, dizendo que senão iam parar de fazer a operação. E, por fim, dentro dessa crise, foi um pouco do que eu já falei, é inimaginável pensar um sistema de mobilidade urbana sem transporte público coletivo, né? Então, essa figura aí, à direita, ilustra bem os motivos disso. Então, na prática, o que a gente vem observando nas cidades brasileiras, né, é um pouco resumido por esse diagrama aqui. A cada início do ano, a gente vê um aumento no preço das passagens, né? Isso retira parcela ainda um pouco maior dos passageiros do sistema de transporte, que literalmente não tem como arcar com os custos diários e mensais desse aumento de passagens, por mais que eles sejam aparentemente pequenos em centavos, né? Se você reduz quantidade de passageiros, se o modelo é financiado pelo número de passageiros transportados, a conta não fecha, o ano seguinte aumenta novamente. Para manter margem de lucro, as empresas reduzem a frota, né? Os ônibus ficam superlotados e precarizados, e isso cria um ciclo vicioso de pouca sustentabilidade, de precarização da frota, de ônibus lotados, e que, na realidade, o que a gente está dizendo aqui é que a superlotação ela não acontece ao acaso. Ela é fruto de um modelo de remuneração de empresas por passageiro transportados que agrava essa situação e que gera linhas superlotadas, que são, mantendo basicamente aquelas que são mais rentáveis, lotando de passageiros, e que é uma lógica bastante perversa na realidade. Em resumo, o que a gente está falando é que a cada centavo a mais, o que a gente está fazendo é aumentar a exclusão das pessoas na cidade. E também a gente poderia dizer que acaba sendo um modelo altamente regressivo, né, tributário, porque, afinal de contas, quem mais precisa do sistema de transporte para seu deslocamento diário por falta de alternativas são aqueles que menos podem pagar,
né, a camada mais vulnerável da população, é que na prática quem financia o sistema, né, e são aqueles que menos podem pagar. Então, dentro desse contexto, né, vocês vão perceber que isso não vem de agora, né? Quando a gente volta para 2013, a gente vai lembrar que 2013 foi um grande divisor de águas no Brasil, né? Um divisor de águas político, inclusive, que nos trouxe a tudo que a gente chegou até aqui agora, né? As grandes, talvez algumas das maiores manifestações públicas desde a redemocratização aconteceram em 2013, e o estopim, né, o que foi o gatilho disso, foram os aumentos de 20 centavos das passagens, ainda no governo Dilma, na época, né? Mas já observando esse modelo de insustentabilidade do sistema de transporte desde aquela época. E quando a gente olha os cartazes, né, e há um trabalho muito interessante de um colega nosso, que é o Roberto Andrés, que é um urbanista da Universidade Federal de Minas Gerais, que inclusive ontem deu uma entrevista bem interessante no Café da Manhã da Folha de São Paulo, falando sobre tarifa zero. Ele hoje é uma das vozes importantes sobre esse debate, e que foi liderança do debate em Belo Horizonte, que depois eu posso falar um pouco sobre isso no bate-papo, que aconteceu recentemente em Belo Horizonte na última sexta-feira. Mas aí o Roberto Andrés faz uma análise muito interessante na tese de doutorado dele. Ele analisa mais de 6 mil cartazes nessas manifestações de 2013, faz uma análise qualitativa, quanti-qualitativa desses cartazes para entender o que representou esse grande movimento de 2013 e por que ele foi tão importante no Brasil. Mas está em destaque aí, né, por transporte público de qualidade e preço justo. Queremos escolas, vocês devem lembrar disso, né? Queremos escolas, metrôs, trens, ônibus, barcas, padrão FIFA, né? Hospitais, educação, padrão FIFA. Então, os transportes, ou a crise, melhor dizendo, dos transportes, eles são históricos no Brasil, e não apenas em 2013, mas quando a gente volta na história brasileira, desde o Brasil, antes do Brasil República, a gente já vê grandes movimentos sociais que partem de manifestações populares por qualificação e maior acesso ao transporte. Nesse contexto, nasce, então, a perspectiva da tarifa zero. E aqui, de maneira também bem resumida, a gente tem uma evolução desde o primeiro município identificado em Conchas, São Paulo, em 1994. Lembrando que em 1990, a então prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, tentou, por meio do seu secretário, Lúcio Gregory, fazer pela primeira vez a implementação de uma política de tarifa zero, criou um projeto de lei nesse sentido, mas que não encontrou o ambiente político naquele momento favorável. E aqui vocês estão vendo a curva de municípios brasileiros que desde então vem implementando tarifa zero. Destaque para Maricá, aqui no estado do Rio de Janeiro, que desde 2015 tem uma política de tarifa zero muito consolidada, hoje a mais consolidada do Brasil, né? E quando a gente observa de 2022 para frente, a gente vê que nós temos uma explosão de municípios, né? uma curva ascendente de municípios brasileiros, 56% dos casos acontecendo entre 22 e 25 municípios. Hoje, é difícil falar sobre tarifa zero, porque a cada vez que a gente monta um slide, ele já está desatualizado, porque hoje já são não mais 134, mas 138 municípios brasileiros com tarifa zero, né? O Brasil é protagonista no mundo, sendo hoje o país com o maior número de cidades com tarifa zero, são 138, comparado a demais países, o Brasil está muito à frente. Aqui vocês vão observar os municípios brasileiros em que você já encontra políticas de tarifa zero universal, parte importante deles concentrados na região sul e sudeste, mas também já municípios em outras regiões brasileiras, com destaque para Caucaia, no Ceará, aqui em cima, hoje sendo o município com maior população, 375 mil habitantes com tarifa zero. Teresina implementou um sistema de tarifa zero apenas para uma linha de metrô específica, que tem 13 quilômetros aproximadamente de comprimento. Então, Caucaia é um município que se destaca bastante, um município grande, da região metropolitana de Fortaleza. E aí, nesse sentido, quando a gente observou, né, esse movimento, entendeu a importância e a característica disruptiva, possível característica disruptiva dessa política, que na realidade, em última análise, está falando de direito não apenas ao transporte, mas direito à cidade, né? Direito a acesso aos espaços da cidade, direito à própria cidade, a gente entendeu que isso precisaria ou mereceria ser investigado não apenas sob a ótica do transporte, mas sob a ótica de uma visão mais ampliada e sistêmica da saúde. E aí desenhamos um projeto, começamos a pensar, na realidade, um projeto
que hoje é financiado por uma chamada do CNPq, né, chamada Pesquisas Orientadas para a Saúde da População Brasileira, com foco em doenças e agravos não transmissíveis. O título do nosso projeto é esse que vocês estão vendo aí, Análise de Experiências em Municípios Brasileiros e Consequências sobre o Acesso ao Transporte, ao Espaço Urbano e a Promoção da Saúde, uma visão sistêmica de saúde em todas as políticas. E o nosso objetivo, resumidamente, é avaliar os impactos dessa política de tarifa zero sobre a democratização do acesso ao transporte, aos espaços, serviços públicos, relação com indicadores econômicos, sociais, urbanos e de saúde, com foco na prevenção de doenças crônicas e agravos não transmissíveis, equidade em saúde e desenvolvimento de territórios saudáveis. A gente desenhou uma série de etapas, e lá na nossa primeira etapa, vocês vão observar que na construção da base teórica, é onde entrou a construção de um mapa sistêmico que foi seguido, que nesse momento está sendo finalizada, de uma revisão de escopo de literatura. Então, aí que a gente entra com o mapa sistêmico para tentar responder um pouco sobre o que acontece nesse território, o que acontece nesse município, numa visão complexa, porque a gente entende que é uma política muito disruptiva e bastante complexa, no território, quando uma política de tarifa zero é implementada. E aí nós realizamos, em abril de 2024, ou seja, quase um ano, ou pouco menos, não me lembro, depois de ter participado do REDES, da construção do mapa sistêmico, e que eu fiquei encantado com a metodologia. Eu já conhecia muito por alto, mas nunca tinha experimentado a metodologia anteriormente. Nós reunimos também 20 especialistas de 14 instituições diferentes, incluindo pessoas da academia, pesquisadores relacionados à saúde pública e à mobilidade urbana, pessoal do Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, organizações da sociedade civil, para fazer a construção de um mapa sistêmico, buscando responder especificamente a seguinte pergunta, que era: quais são os mecanismos pelos quais as políticas de tarifa zero podem impactar positiva ou negativamente a saúde pública em um contexto de vulnerabilidade social? Então, essa foi a nossa pergunta disparadora, que nós, a começar, ficamos discutindo exaustivamente qual seria a pergunta disparadora mais interessante. Então, era importante que isso fosse num contexto de vulnerabilidade social, num contexto de cidades brasileiras, e não apenas avaliar impactos positivos, mas eventuais impactos negativos dessa política, para tentar entender o processo. E aí, aqui a gente tem algumas figuras, na realidade, a construção do mapa sistêmico possui várias etapas específicas, primeiro, toda uma contextualização teórica do que é um mapa sistêmico, do que é um sistema complexo, o que significa um sistema complexo e a interação dessas variáveis que compõem um sistema complexo. Na sequência, você vai dividindo esse grupo de especialistas em pequenos grupos para identificar possíveis variáveis que, quando se provoca um questionamento, no caso, esse foi o nosso questionamento, quais são as possíveis variáveis que eles identificam sofrerem qualquer tipo de relação ou influência de uma política de tarifa zero, no nosso caso. Então, é o que a gente chama de elencar as variáveis para que depois elas possam compor esse sistema complexo. Então, antes de pensar a complexidade do sistema, busca-se identificar quais são as variáveis que poderiam, de alguma forma, nesse conjunto de especialistas, divididos em grupo e debatendo, elencar 3, 4 ou 5 principais variáveis que esse grupo considera, em sua visão, impactadas de alguma forma por essa pergunta disparadora, e, no nosso caso, relacionado diretamente à implementação de uma política de tarifa zero no território. Então, nós fomos, nesse nosso mapa sistêmico, capazes de identificar 37 variáveis, de elencar 37 possíveis variáveis, e hoje eu já posso dizer para vocês que nós já somos capazes de identificar mais ainda variáveis. Eu acho que essa também é uma característica interessante. O mapa sistêmico, ele não é um fim em si mesmo, ele não é nunca 100% perfeito, ele nunca é pronto, ele está sempre em desenvolvimento. À medida em que você vai se aprofundando nessas complexidades das relações, você vai percebendo que é possível elencar novas variáveis e novas possíveis relações de causalidade na construção desse mapa, que é inacabado, eu diria, ele é inacabado. Mas aqui são aqui são as variáveis que nós identificamos. Então, identificamos, por exemplo, destaquei algumas em negrito aqui, por exemplo, que a tarifa zero teria um impacto sobre a renda dos indivíduos,
o acesso financeiro à alimentação, acesso a equipamentos de saúde, acesso a espaços de alimentos saudáveis, a venda de alimentos saudáveis, acesso dos produtores ao mercado urbano de alimentos, acesso a espaços de lazer, relação com o uso de carros, então a possibilidade de ter migração modal nesse sentido, uma possível relação com sinistros de trânsito, poluição do ar, níveis de atividade física da população, tempo livre das pessoas e o que elas fazem com o seu tempo livre, qualidade da operação do sistema de transporte. E aí, a sequência, né, das atividades na construção do mapa é com que esses grupos, esses pequenos grupos, estabeleçam, ainda em pequenos grupos, a partir dessas variáveis elencadas, possíveis conexões de causalidade. Quer dizer, o que significa isso? Bom, então, se eu implemento uma política de tarifa zero, eu tendo a aumentar ou a diminuir o nível de atividade física na cidade? Existe alguma possível relação? Sim. Bom, se existe, então, existe uma conexão entre as duas, e essa figura aqui da direita ilustra um pouco esse exercício, né? Até que a gente chegue ao mapa sistêmico completo, né, de todos os grupos reunidos. Então, aqui é o exemplo, à direita, nessa imagem, de apenas um grupo que estava presente, estabelecendo as suas possíveis conexões de causalidade, que podem ser positivas, no sentido de se uma aumenta, a outra aumenta, né? Então, se essa variável está presente, a outra variável tende a aumentar a sua expressão, ou negativamente, se essa variável está mais presente ou aumenta a sua presença nesse contexto complexo, essa tende a diminuir de alguma forma. Então, cada grupo vai construindo o seu mapa sistêmico individual, né, em grupo, a partir das variáveis elencadas, e aí os grupos apresentam, isso traduzido um pouco nessa imagem aqui superior, né, à direita, os grupos apresentam, discutem primeiro internamente nos grupos e depois apresentam para o coletivo o seu pequeno mapa sistêmico de cada grupo. Então, olha, nós identificamos essas variáveis, construímos essas possíveis relações de causalidade e depois, através da moderação do Leandro, que está aqui presente, né, conosco, a gente faz um exercício de combinar todos esses pequenos diagramas em um único grande diagrama de laços causais, né? Então, aqui está o nosso diagrama de laços causais, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui em função da tela, né? Mas esse foi, portanto, o diagrama de laços causais que nós construímos, né? A visão sistêmica, e se vocês observarem aqui, né, nesse ponto do mapa, nós temos a implementação da tarifa zero no município. Então, aqui partiu desse lugar, né? Esse eu diria que é o ponto de partida do nosso mapa sistêmico, né? Então, a partir do momento em que você, pensando numa situação de território, de territorialidade de municípios brasileiros, e a partir de uma visão de vulnerabilidade social, o que nós esperaríamos que aconteceria nesse território a partir do momento em que aquele município aprova uma política de tarifa zero, a partir da implementação da tarifa zero. Então, só para citar alguns pequenos exemplos, depois eu vou tentar sintetizar um pouco esse mapa sistêmico, para vocês entenderem um pouco de como a gente trabalhou isso posteriormente, que eu acho que é o que é bacana de vocês observarem também, né? Não só a construção, mas o que veio depois disso, né? Então, só para citar alguns exemplos aqui, né? Então, a partir da implementação da tarifa, da política de tarifa zero, a gente imagina, né, e aqui vem uma seta de causalidade positiva, então toda vez que vocês estão vendo uma seta azul, isso significa que é uma causalidade, uma possível causalidade positiva, e toda vez que vocês estão vendo uma seta vermelha, negativa, é uma possível causalidade negativa, né? Enquanto uma entra, a outra diminui, ou vice-versa. Então, só para citar alguns exemplos, então, a partir do momento que eu implemento a política de tarifa zero, existe uma hipótese de que você vai ser capaz de aumentar a renda disponível das famílias, especialmente as famílias de baixa renda, né? Por quê? Porque, obviamente, existe um custo importante, e isso vem sendo hoje confirmado pelos estudos, né, pela própria revisão de literatura e os dados que a gente vem levantando, né, que é 20%, aproximadamente 20,1%, segundo dados do IPCA de junho de 2025, 20,1% da renda das famílias, especialmente de baixa renda, são comprometidas com gastos de transporte. Esse é o segundo maior gasto de famílias, é o segundo maior comprometimento das rendas familiares no Brasil hoje, né? A primeira delas com alimento, com alimentação. Então, a gente poderia, por exemplo, já afirmar que há uma competição entre a renda das famílias para o uso do transporte e a renda das famílias para a aquisição de alimentos.
Então, aqui a gente estima que há provavelmente uma economia de renda das famílias. E aí, o que acontece com essa economia de renda? Bom, por sua vez, se você tem uma economia de renda das famílias que agora não tem mais custo com transporte, você possivelmente tem um aquecimento da circulação ou da economia local, né? Então, o que você vai perceber é que você aumenta um pouco o poder de consumo dessa família, que aqueles 20% que eram gastos de transporte da sua renda passam a ser utilizados de outras formas no município, no território. Então, você tem, por exemplo, dados que a gente já vem obtendo de prefeituras, isso é interessante porque a gente vem confirmando as hipóteses geradas pelo mapa sistêmico, isso que é muito bacana de observar, né? Quando a gente começa a ir aos dados e observar o que está acontecendo nesses municípios brasileiros, que é um pouco do que a gente vem fazendo hoje, a gente vai percebendo o que do nosso mapa sistêmico de fato está de hipótese confirmada, o que tem de hipótese em princípio que está se confirmando ou não, né? Então, nós temos, por exemplo, já dados de prefeituras de municípios mostrando que há um aumento da arrecadação de ICMS, aumento da arrecadação de ISS em municípios com tarifa zero. Então, Caucaia, no Ceará, existem dados da prefeitura mostrando que você teve, após a implementação da política de tarifa zero no município, um aumento de 25% da arrecadação tributária no município, porque você aumentou a circulação local, né? Então, e assim por diante. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um eixo todo ligado à questão econômica, renda das famílias, circulação, empregabilidade, empregos formais, número de empregos formais, etc, 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 né? Aqui tem uma outra causalidade interessante, né? A implementação da política de tarifa zero e a redução do gasto empresarial com vale transporte, né? Então, se você tem a gratuidade do sistema público de transporte, não faz mais sentido as empresas gastarem com vale transporte. E eu estou destacando esse elemento porque esse foi um debate extremamente pertinente que acabou de acontecer em Belo Horizonte, né? Tem todo um movimento de tarifa zero em Belo Horizonte que agora, na sexta-feira, votou o projeto de lei na Câmara de Vereadores e que foi rejeitado pela maioria dos vereadores, o projeto de lei que implementaria a política de tarifa zero na primeira grande capital brasileira. Infelizmente foi recusado por uma série de manobras do prefeito Damião em Belo Horizonte, que aconteceu com, enfim, exoneração de servidores públicos ligados a vereadores que estavam apoiando o projeto de lei, ofereceu cargos a vereadores que eram contra o projeto de lei, ou seja, houve uma série de manobras e também dos industriais dos industriais de Belo Horizonte que não entenderam o impacto da tarifa zero, como isso teria um impacto positivo sobre os seus negócios, né? E aí, eu destaco aqui uma série de outras causalidades relacionadas justamente ao que também observamos em BH, né? Os possíveis conflitos de interesse em relação à tarifa zero, seja no setor imobiliário, no setor industrial, no setor automotivo, etc, etc. Para resumir, porque aqui já dá para ficar uma hora falando sobre esse mapa sistêmico e tudo que a gente vem observando e se concretizando, em princípio, nos municípios que a gente tem acompanhado no Brasil. Dá para ficar um tempão falando sobre isso daqui. Mas para tentar resumir e seguir adiante a minha apresentação, nós dividimos a gente identificou 4 grandes blocos assim que esse mapa sistêmico traduziu para nós e permitiu com que, inclusive, a gente desenhasse as próximas etapas do projeto, que foi acesso a políticas públicas, né, um maior acesso a políticas públicas como equipamentos e serviços de saúde, incluindo o próprio SUS. Então, tem todo um nexo de causalidades entre a implementação da política de tarifa zero e maior acesso a unidades básicas de saúde do SUS. Então, a gente tem dados, por exemplo, de redução de índice de remarcação nas consultas do SUS em alguns municípios com tarifa zero. As pessoas faltam menos às consultas no SUS porque naquele dia não tinha dinheiro para o transporte, faltava consulta e o índice de remarcação era enorme. Tem caído o índice de remarcação, por exemplo, em alguns municípios. Então, a gente tem todo um bloco relacionado à aquisição de alimentos, aquisição de alimentos não apenas sob a ótica econômica, mas sob a ótica do espaço físico mesmo. Eu estive em Caucaia no final do ano passado, conversando com algumas pessoas, inclusive com a população local, e eu ouvi, por exemplo, um depoimento que foi muito interessante, de uma senhora falando: agora eu posso pegar o ônibus e ir comprar Cheiro Verde mais distante da minha casa, porque onde eu moro eu não conseguia encontrar nada fresco para eu comprar, por exemplo, né? Então, é uma relação, por exemplo, com todo o campo da alimentação e saúde pública, quando a gente pensa nos conceitos de desertos e pântanos alimentares, que significa que as regiões mais vulneráveis da cidade não encontram pontos de venda de alimentos saudáveis próximo de sua casa, que é justamente o conceito de deserto alimentar, né?
e como que a política de tarifa zero pode ser transformadora nesse sentido também. Tem todo um eixo voltado à qualidade da operação do sistema de transporte. Então, uma crítica muito inicial aos que eram contra a política de tarifa zero, ou resistência à política de tarifa zero, é que isso ia, por exemplo, sucatear o ônibus, né? Porque quando o ônibus é barato ou quando o ônibus é gratuito, as pessoas não dão valor, então você vai ter moradores em condição de vulnerabilidade ou em situação de rua usando ônibus, e que você vai degradar os ônibus, etc, etc. O que a gente está observando nesses municípios é exatamente o oposto, né? Não apenas no sentido de... e foi o que a gente mais ou menos viu aqui, de ampliar. Então, se vocês olharem, por exemplo, aqui, implementação da tarifa zero, oportunidade de redesenho das linhas, do sistema de linhas, uma maior capilarização das linhas no território, né, que, por sua vez, está associada aqui, de modo positivo, à qualidade da operação do sistema de transporte, que é justamente o que a gente tem observado. Então, a gente tem observado não apenas um aumento da frota, né, dos ônibus, mas também da qualidade da operação do sistema, por uma série de fatores que não vai dar aqui para detalhar muito. Um outro eixo central que a gente viu, que é justamente a questão da renda disponível das famílias e circulação econômica, e tudo que está relacionado a isso. E, por fim, que eu já comentei também por alto, relações aí de conflitos de interesse de setores, de todos os atores envolvidos nesse processo, né? Seja sociedade civil, população, mas também relação entre governo e setor privado, e até que ponto o setor privado, com toda a sua capacidade, poder de lobby, influencia isso. A gente acabou de observar esse eixo do mapa, acabamos de observar acontecendo agora, sexta-feira, infelizmente, em Belo Horizonte, que fez uma mobilização muito bonita em prol do projeto de lei da tarifa zero, fazendo todas as contas com estudos da UFMG, falando sobre a viabilidade financeira de implementação da política em Belo Horizonte, e ainda assim o lobby do setor industrial foi extremamente pesado, influenciou as decisões do prefeito, que se manifestou contra desde o princípio, e infelizmente não conseguimos a votação, mas o movimento continua, a gente continua fazendo pressão. Isso já está gerando uma série de outros desdobramentos que eu vou encerrar minha fala aqui no final falando sobre eles. Bom, e aí o que nós fizemos a partir da construção desse mapa sistêmico? Aliás, Douglas e Marcos, se eu estiver falando muito, vocês me cortem aí, porque esse é um tema que está me empolgando muito e eu vou falando, viu? Eu vou falando. Se vocês acharem que eu preciso acabar, vocês me falem que eu acelero aqui o passo. Então, nós organizamos isso, né? A gente pegou esse mapa e organizamos isso agora para começar a entender o que tínhamos de literatura disponível a partir das hipóteses levantadas pelo mapa sistêmico. Então, na verdade, o mapa sistêmico serviu para nós como um grande identificador de hipóteses a serem investigadas, né? Então, de possíveis causalidades que merecem investigação, para que a gente, de fato, consiga produzir evidências que deem suporte às políticas, à construção da política, né? Então, assim, a gente precisa produzir evidências ou mais evidências, especialmente no contexto de cidades vulneráveis brasileiras ou da vulnerabilidade social brasileira, nos territórios brasileiros, sobre os possíveis impactos, sejam eles positivos ou negativos da política de tarifa zero. Então, aqui foi uma grande primeira oportunidade, um primeiro passo do nosso projeto de identificar possíveis hipóteses a serem investigadas. Organizamos isso em 3 principais eixos de possível investigação. Um deles é redução do custo de vida, direito à cidade e sustentabilidade. Esses 3 eixos foram organizados em sub-eixos, que estão aqui descritos, em 10 sub-eixos específicos, dentro de cada um desses eixos. E então esses sub-eixos se transformaram em perguntas que nos levaram a um segundo passo do projeto, que foi a construção de uma ampla revisão de escopo da literatura para responder a cada uma das perguntas relacionadas a esse sub-eixo. No fundo, são várias revisões de escopo dentro de uma só, respondendo a cada uma desses sub-eixos. Então, assim, até que ponto temos, de fato, impacto sobre a redução do custo de vida, até que ponto realmente temos impactos sobre a segurança alimentar, nutricional e comportamentos alimentares, sobre níveis de atividade física e deslocamentos diários na cidade. Então, a gente desenhou perguntas para cada um desses sub-eixos e construímos uma ampla revisão de escopo da literatura, né? Identificamos inicialmente 2.500 estudos, depois de implementar uma série de critérios de exclusão e inclusão dos estudos, chegamos a 194 estudos identificados para todas essas perguntas. Aqui, digamos, um raio-x desses estudos identificados por eixos e sub-eixos. Então, quando a gente olha esses 194 estudos, a maior parte dos estudos disponíveis na literatura são especificamente sobre os sub-eixos de
o que acontece com a demanda pelo uso do transporte público quando você implementa a tarifa zero e o que acontece em relação à redução do transporte individual motorizado. Ou seja, de fato, existe um aumento de demanda quando você torna o transporte gratuito? Mais pessoas passam a usar o transporte público? Essa é uma pergunta e a maior parte dos estudos diz respeito a essa pergunta, identificados. E também, será que as pessoas usam menos transporte individual motorizado? Numa perspectiva de cidades cada vez mais voltadas ao uso de motocicletas, né? Essa é uma pergunta, por exemplo, e os sinistros associados às motocicletas, essa pode ser uma pergunta muito interessante de ser explorada na perspectiva da saúde pública moderna, atual, do que a gente vem vivendo nas nossas cidades, né? Então, e aqui, no eixo X, aqui, a gente estratifica os estudos pela característica do desenho metodológico. Então, a gente, por exemplo, identifica 54 dos 194 estudos de caráter experimental natural, que tem um desenho mais robusto. Então, uma das nossas análises é olhar especificamente para esses 53, especificamente, dada a característica, melhor, a qualidade metodológica, mas a maioria deles estudos de característica de desenho observacional transversal, né, de caráter transversal. Então, aqui é basicamente a mesma ideia, né? A maior parte dos estudos relacionados à demanda, a gente colocou aqui de uma maneira mais visual, né, a distribuição disso em relação aos eixos e subeixos. Alguns poucos estudos, 4,1% dos estudos relacionados, por exemplo, aos impactos da tarifa zero sobre os níveis de atividade física, seja no lazer, seja nos deslocamentos diários. Alguns estudos, por exemplo, revelam que a gente reduz com a tarifa zero o deslocamento diário das curtas distâncias, né? Aqueles que antes, o que acontecia? O indivíduo não tinha recursos financeiros para pegar 2 ônibus, por exemplo, ele optava por caminhar uma distância mais longa da sua casa até um ponto de ônibus mais distante, que provavelmente ele pega uma única condução até o seu destino, provavelmente até o seu trabalho. E aí agora, com a maior capilaridade, o maior número de frota, que é o que a gente vem observando em alguns municípios com tarifa zero, possivelmente ele pega mais conexões gratuitamente, isso vem reduzindo o nível de atividade física nos deslocamentos diários de curta distância. Por outro lado, nós temos estudos, alguns dos que nós identificamos, que parece que existe um maior nível de atividade física no tempo livre de lazer, até mesmo porque alguns também estudos revelam que parece que existe um maior tempo livre de lazer por uma redução do tempo médio de deslocamento entre origem e destino em municípios com tarifa zero pela redução de carros da cidade e melhor tráfego, o trânsito fica melhor nessa cidade. Enfim, são hipóteses que a gente ainda precisa explorar melhor, que não estão totalmente consolidadas, e o nosso projeto vai um pouco nessa direção. Aqui só para vocês mostrarem a distribuição dos 194 estudos em relação aos países em que foram produzidos. O Brasil já é destaque em relação aos estudos produzidos com tarifa zero comparado aos demais países. E aí, para finalizar, mostrando que, a partir também dessas hipóteses levantadas no mapa sistêmico, essas perguntas de eixos e subeixos que nós identificamos, realizamos uma primeira conferência internacional para discutir os impactos da tarifa zero na saúde, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, que é uma parceira nossa do projeto. A gente vai ter Mariana como uma cidade de investigação, porque eles possuem tarifa zero e ela vai ser uma parceira. E aí a gente pegou, e é interessante falar isso, né? Também a partir dessas hipóteses identificadas no mapa sistêmico e das perguntas que eu mostrei aqui que foram levantadas a partir dela, a partir do mapa, a gente também desenhou as mesas desse evento. Então, a gente construiu mesas com especialistas que iam aprofundar o debate sobre cada uma dessas questões. Quem quiser assistir a todas as mesas, estão todas disponíveis no canal do YouTube do nosso laboratório, todas as mesas, todas as falas, estão todas gravadas e todas disponíveis lá no nosso canal. Também realizamos agora no mês passado um seminário na universidade para aprofundar esses debates também, já numa perspectiva não só da saúde, mas da equidade, né? Trouxemos movimentos sociais, movimentos estudantis. Aqui no meio tem o Roberto Andrés, que ontem deu essa entrevista lá para a Folha de São Paulo, que é hoje uma liderança que foi quem liderou também todo esse movimento em BH da tarifa zero. Enfim, e aí a gente já está começando a usar um termo que a gente gosta muito, que é a tarifa zero do impossível ao inevitável. Antes era utopia, hoje é realidade, em que já vem ganhando espaço, né? Esse nosso seminário vem ganhando bastante evidência, o projeto, em uma série de canais de imprensa, falando sobre os avanços, etc. e tal. E aí é importante dizer que conseguimos fazer, né, não apenas, obviamente, o nosso grupo, mas toda a rede que já existe de pesquisadores e ativistas e sociedade civil em torno do tema da tarifa zero, chegou ao governo federal.
Então, há 3 ou 4 semanas atrás, saiu esse anúncio em uma série de canais da imprensa e aqui da Folha de São Paulo que o Lula pediu ao Fernando Haddad, ministro da Fazenda, um primeiro estudo sobre tarifa zero no Brasil para ver a viabilidade, e a gente já está começando a ouvir nos bastidores do governo federal que essa vai ser uma pauta de campanha da próxima eleição à presidência do governo Lula, né? Existe um longo caminho pela frente, certamente. Cabe lembrar que hoje existe uma proposta de emenda constitucional apresentada pela deputada Luísa Erundina, do PSOL, né, para a construção de um sistema único de mobilidade, né, o SUM, que foi também a partir de uma construção coletiva que envolveu uma série de organizações e que é inspirado no Sistema Único de Saúde, né? A ideia de você criar um sistema tripartite com responsabilidades do nível federal, do nível estadual, do nível municipal, e isso tem uma base legal, porque cabe lembrar aqui, para encerrar minha fala, que a tarifa zero, ou melhor, o direito ao transporte, ele está previsto na Constituição Federal, né? E, portanto, o que a gente está falando aqui não é de um serviço, mas de um direito da população brasileira, tá? Existe uma série de propostas na construção do SUM, nessa emenda constitucional, né, que seria, por exemplo, a criação de um Fundo Nacional de Mobilidade Urbana, a criação de um sistema aos moldes do DataSUS, a criação de um sistema que você consiga melhorar a eficiência de dados de monitoramento do sistema de transporte público, que é ainda um tanto precário no Brasil, que seria a construção de um DataSUM, controle público, a relação disso com transição energética justa, etc, 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 etc. E aqui deixo os meus contatos para vocês. Espero que eu tenha atendido um pouco aí, não apenas falando de mapa sistêmico, mas da importância de ter um mapa sistêmico para se pensar perguntas de pesquisa e, a partir das perguntas de pesquisa, construção de projetos que podem responder perguntas para a construção de políticas públicas baseadas em evidência. Eu acho que essa foi a ideia da minha apresentação. Obrigado, pessoal, pelo convite. Estou à disposição para bater papo agora, que é a melhor parte, né? É isso. Ô, Ricardo, muito obrigado. Foi uma apresentação digna de celebração de 5 anos, viu? Muito obrigado aí por condensar. A gente pôde ouvir também mais no começo, né, a ideia inicial, tal. Poxa, muito bacana. Parabéns mesmo. A gente tem, geralmente a gente tem indo até as 11h30, né? Mas obviamente tem os contatos do Ricardo para as pessoas interagirem e tal. E queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta também. Enfim, fica à vontade aí, Luiz. Bom dia a todos, tá? Parabéns, Ricardo. Eu já tinha ouvido você falar em outros momentos e tal. Você é muito didático, muito objetivo, realmente ficou muito claro a sua apresentação, tá? Ricardo, uma coisa que me suscita questionamento ao discutir a questão de tarifa zero é a questão se o modelo de gestão política do país, seja ele mais de direita, mais de esquerda, centro-direita, essas diferentes tendências aí de ideologias políticas, tem influência na implantação desse modal de transporte aí, o tarifa zero, ou isso aconteceu em países independente do modelo de gestão? Deixa eu abrir meu microfone aqui. Uma ótima pergunta, Luiz, muito boa a sua pergunta, porque se a gente parar para analisar a política de tarifa zero, ela é uma política progressista, né? Claramente progressista, né? Então, haveria de se esperar que governos mais de esquerda, digamos assim, mais progressistas, ou de centro-esquerda, pelo menos, né, seriam aqueles que estariam implementando com maior facilidade nos municípios brasileiros a política de tarifa zero. No entanto, curiosamente, e na realidade eu vejo isso de uma maneira relativamente positiva, talvez, é que isso não é realidade quando a gente olha os municípios, né? Quando a gente olha desses 138 municípios brasileiros em relação aos partidos políticos que tinham prefeituras locais no momento em que as políticas de tarifa zero foram implementadas nesse município, né? 62 partidos eram de direita, 12 de centro-direita, 10 de extrema-direita, ou seja, a gente está falando aqui de 22, já de quase 90 dos 138 municípios brasileiros de direita ou de extrema-direita, e
11 partidos de centro-esquerda, 4 de esquerda, 6 de centro. Então, o resumo começou um barulho aqui, talvez vocês... Eu estou em casa, está rolando uma hora. Fica tranquilo, cara, está dando para te ouvir bem. Está infernizando a minha vida aqui, mas enfim. Se estiver muito ruim, me avisa que eu tento mudar de lugar aqui, tá? Tá bom. Então, na realidade, o resumo é que a gente tem partidos de todos os espectros políticos implementando a política de tarifa zero. Em primeiro lugar, porque ela é extremamente popular. É isso, né? Ela tem um alto nível de popularidade. Quando a gente olha, por exemplo, a taxa de reeleição nos municípios, na nossa última eleição municipal, a taxa de reeleição de municípios com tarifa zero, ela é, em média, superior à taxa de reeleição nacional. No Brasil, por exemplo, teve uma taxa de reeleição na última municipal que foi altíssima, né? Muito em função das emendas parlamentares, mas ela foi altíssima, em torno de 80 e poucos %. Né? Os municípios com tarifa zero batem acima de 90% de reeleição. Deixa eu tentar... Tá ruim o barulho, não tá? Tá dando para te ouvir, Ricardo. Deve estar ruim para você. Para a gente tá tolerável. Tá bom, então. Para mim tá alto. Então, essa é uma grande curiosidade, né? Que, assim, partidos de todos os espectros políticos e ideológicos vêm implementando. E aí cabe destacar, por exemplo, alguns episódios isolados, assim. Por exemplo, Caucaia elegeu um novo prefeito, né, nessa última eleição municipal, que não foi o prefeito que implementou a política. Né? A política foi construída em Caucaia, no Ceará, pelo PSOL. Né? O atual prefeito ele vem tentando desgastar a política. Então, ele, por exemplo, reduziu algumas linhas, né? Reduziu um pouco algumas linhas dos ônibus, reduziu o número de frota e está tentando lotar os ônibus um pouco para desgastar a política, porque ele está dizendo que não tem condição financeira de sustentar a política. Na verdade, é uma questão ideológica. Mas a pressão popular é tão grande, que não acontece. A coisa se mantém. Né? Pelo menos é o que nós temos hoje. De todos os 138 municípios brasileiros que implementaram a política, apenas 5 municípios, 5 ou 7, se não me falha a memória, voltaram atrás, e mesmo assim foram em situações em que ela não chegou a ser de fato implementada. Fizeram uma experimentação, não virou fato-lei, voltou atrás. Os que de fato implementaram permanecem. Então, é muito interessante isso, porque nos parece uma janela de oportunidade, já que todos os espectros políticos vêm lidando e implementando a política, e não apenas em municípios que têm à sua frente, o seu executivo de partidos mais de centro-esquerda ou de esquerda, digamos assim. Então, uma ótima pergunta e é importante a gente falar sobre isso. Obrigado, Ricardo. Eu queria fazer uma contribuição. Primeiro, uma divulgação, né? Quando eu vi a participação do Daniel Santini aí no estudo de vocês, eu fiquei muito feliz, porque a gente hoje vai exibir o documentário, né? O Tarifa Zero, Cidade em Disputa, na nossa sede hoje, a partir das 7h30. E Cidade Tiradentes, né? Que é de onde a gente vem, né? Tem um histórico muito legal, assim, com a Tarifa Zero, porque em 91... A Luiza Erundina, né, que era a prefeita da cidade, implementou em Cidade Tiradentes, no bairro, né, de Cidade Tiradentes, 5 linhas com gratuidade, né, de 5 linhas de ônibus, e aí eram divididas, né, até tem uma anotação aqui, circular Cidade Tiradentes 1, 2, 3, 4 e 5. E aí elas ligavam, né, as áreas residenciais ao terminal de Cidade Tiradentes. A linha circular Cidade Tiradentes 2 complementava esse percurso dessa primeira linha, né, da linha 1. A circular Cidade Tiradentes 3 atendia as regiões mais afastadas do bairro, porque é um bairro com 15 quilômetros quadrados, né, de dimensão. Então, tem bairros que eram muito afastados assim do terminal. Então, essa linha 3 atendia essas regiões. A linha circular Cidade Tiradentes 4 fazia o reforço no horário de pico, né, dando suporte para essas linhas, e a Cidade Tiradentes 5, na circular Cidade Tiradentes 5, cobria as áreas não atendidas pelas demais linhas. Então, Cidade Tiradentes já vem ali meio que na vanguarda ali do Tarifa Zero, né, e era um programa que beneficiava quase 200 mil moradores, né, num bairro muito afastado da cidade de São Paulo, que era tido como um bairro dormitório, onde as pessoas chegavam nos anos 80 lá e falavam, pô, esse bairro aqui não tem nada, né? Porque as ruas eram sem asfalto, não tinha escola, não tinha água, não tinha luz.
para depois, com essa implementação, com pavimentação das ruas, chegada de ônibus, que as pessoas começavam a se manter mais dentro desse bairro, né? Então, só para trazer mesmo essa contribuição, né? E dizer que durou por 10 anos, então foi dos anos 90 inteiro até o final dele ali, nos anos 2000, aí veio o Celso Pitta e acabou com essa política, né? Eles vieram degradando depois que a Erundina saiu, Maluf, depois o Pitta, e aí é isso, só para dar essa contribuiçãozinha. Conta isso pro Daniel. Você vai estar com o Daniel hoje, não? Eu acabei de... Hoje ele não vai estar com a gente, mas acabei de mandar mensagem para ele aqui, que ele estava com vocês legal. Lá. Já bati um papo com ele aqui no WhatsApp. Daniel é um querido. Da melhor qualidade. Muito bom. Legal, gente. Olha, eu não tenho mais... Eu tinha me inscrito, mas você respondeu na sua resposta para o Luizinho, você acabou comentando que era quantos tinham implementado e interrompido, né, a política. Você falou que em torno de 7 municípios, mais ou menos. A gente não tem mais perguntas, assim, o Ricardo, muito legal, né, muito instigante. Não dá tempo, né, Douglas? Não entendi, desculpa. Não dá tempo de fazer só uma consideração? Não, acho que você faz a consideração e eu já vou deixar a bola pingando para a Sônia também, que a Sônia tem aí a novidade, então a gente caminha para o final, mas lembrando, assim, né, quem não está inscrito ainda, coloca o e-mail aí no chat, se quiser receber as informações. A gente procurou colocar todos os links que você falou aí, viu, Ricardo, também, a gente tem essa prática, né, depois o Marcos faz um descritivo, a gente compartilha por e-mail, divulgamos aí também, coloquei o canal, enfim, acho que eu só não coloquei os contatos pessoais que você pôs no último slide ali, mas a gente providencia isso, assim, foi muito bacana, muito obrigado e que o projeto consiga. Quando que termina o projeto? Eu vou fazer essa pergunta, passo para o Will, você responde, provavelmente uma consideração, e depois a gente vai para a Sônia. O projeto vai tá com orçamento até quando? Financiamento até quando, Ricardo? Tá. A gente tem 30 meses de projeto pela frente. 30 meses de projeto pela frente. É isso. A gente vai investigar pelo menos 6 municípios brasileiros. Professor Ricardo, assim, é incrível. Eu estou aqui ainda costurando no meu cérebro conexões, assim, porque a gente está diante agora, né, de um novo modelo, que é a Lei Geral do Esporte, que ela define 3 níveis, né, quando ela estabelece os objetivos ali dessa Lei Geral do Esporte. Então, ela fala da formação esportiva, da excelência esportiva, e tem um nível que fala do esporte para toda a vida. Por que eu estou resgatando isso? Por quê? Porque do ponto de vista de representação institucional e política de quem discute essa excelência esportiva, quem discute essa formação esportiva, a gente pode dizer que tem representações para compor o que seria esse Conselho Nacional do Esporte. Mas quando a gente começa a observar do esporte para toda a vida e fazer uma reflexão do que ele representa e do quanto que ele amplia, o que a gente tem hoje na Remes ou nessa tela aqui, são instituições e pessoas e pesquisadores que se ocupam dessa atividade física esportiva e que não tem nenhuma representação nesses espaços. Então, é uma pergunta, acho que para todos nós, assim, que tem me vindo, assim, né, de como que a gente, enquanto coletivos, redes, né, enquanto coletivos, a gente conecta pautas, né, tão essenciais como essa que a gente está trazendo aqui, que ela só vai aparecer se essas instituições, se esses pesquisadores que se dedicam tanto, né, a produzir um conhecimento para democratizar movimento, acesso. Então, assim, que a gente possa, em algum momento, já fica a provocação para nós mesmos aqui, a gente ampliar o nosso debate de ocupação desses espaços, porque a lei geral pressupõe, né, o esporte para toda a vida, e hoje ele não tem representação, né? Então, é importante que esse conhecimento que o professor Ricardo traz para a gente aqui, e outros tantos, né, que eles possam ocupar, né? O senhor tinha que falar lá em Brasília, sabe? A gente vai ter uma mesa agora em novembro, eu vou tentar costurar, porque quando a gente está falando, né, dessa agenda de democratização de acesso,
Isso é essencial. Então, enfim, parabéns, que a gente possa se encontrar mais vezes aí, e o espaço está sempre aberto, né, Douglas, assim, para que esse conhecimento possa ser difundido. Excelente festa aí de 5 anos. Valeu, Will. Só para fazer conexão, e já que não foi uma pergunta, foi uma consideração, né? O Ricardo está envolvido com a CT Promoção da Saúde, que é o nosso referencial aqui para Advocacy também, né? Que já teve, inclusive, a Paula Jones esteve aqui contribuindo com a nossa reflexão. E lembrar que o Ricardo é professor de Educação Física de base, ainda que a formação original, né, pouco importa, Ricardo, mas acho que é legal também, já que a gente tem muitos professores aqui também. E então, muito legal. Eu vou, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Eu vi que as conversas aí continuem, enfim. Eu não sei se tem uma colega aqui da EASH, que é orientando de um colega nosso, Ricardo Pacheco, que está interessado na questão tarifa zero e lazer. Provavelmente vou te colocar em contato aí com ela. Também acho que ela é estudante ainda de graduação, mas muito obrigado. Aí eu vou pedir a paciência de vocês. A gente talvez passe um pouquinho das 11h30, mas para dar o tempo aí de qualidade para a Sônia também fazer o anúncio, enfim, a gente caminhar aí para o final, tá bom? Sônia, é contigo. Obrigada, Douglas. Então, para adiantar aí, Marcos, você pode ir colocando a apresentação, enquanto eu quero, agradecer demais, eu sempre tenho muito a agradecer a toda a Redes Vidas Ativas, todos os colegas, todas as participações. E hoje, professor Ricardo, olha que satisfação ouvi-lo, né? Saber desses estudos todos, dessa gente toda se movimentando. Olha, assim, de muita satisfação mesmo, eu fico muito feliz. E estou sempre feliz também pela oportunidade aí que a Redes me dá de continuar aí com esse meu pensamento que também gira em torno de sistemas e de todas as minhas experiências, está sempre me dando essas oportunidades, né? A gente pôde participar aí na elaboração do primeiro caderno Vidas Ativas e agora depois da caixa de ferramentas, e me foi proposto também, enfim, esse desafio de criação da logomarca da Redes Vidas Ativas. Então, assim, sempre com muita satisfação. Eu vou tentar passar rapidinho aqui para vocês um pouquinho do processo de criação da marca. O designer criador é o João Gabriel Marim, e eu participei aí com a minha com o meu envolvimento na visão, no levantamento de pontos importantes para o que é essa marca, que é uma linguagem visual, não verbal, pretende passar, né, com as informações da Redes. Então, a princípio, depois de uma série de coleta de dados e informações e das ideias que vêm sendo discutidas ao longo desses últimos 5 anos, mais a sugestão de colegas por meio de um formulário Google que a gente passou, foi criado esse primeiro modelo, né, formando a letra R em um cubo simples, né, numa organização assim construída na proporção de 3, lá, que é uma questão do design, mas representando essas partes unidas, representando um todo, né, e perfeitamente encaixadas, e ao mesmo tempo, então, que as cores dariam esse destaque de formar o Redes. Mas, enfim, a gente acabou entendendo num processo de reflexão que estava muito semelhante às cores da REMS, e também cores usadas por órgãos institucionais, e a gente não queria que tivesse essa ideia de passar a ideia de algo governamental, vamos dizer assim, não é? Pode passar, Marcos. E aí não veio num momento de reflexão do projeto. Nesse momento de reflexão, a gente acabou percebendo que a letra V e a letra A de Vidas Ativas, elas poderiam ser colocadas de forma invertida, porque elas são iguais, mas estariam invertidas. E aí, de pronto, assim, me veio uma visão que é muito, me persegue, assim, sabe, década de 70. Eu peguei até agora rapidinho aqui para mostrar para vocês, não sei se dá para ver, olha.
Isso aqui, gente, é um livro de uma coleção chamada Educação Física Programada, lá da década de 70, que eu comprei quando eu comecei a fazer o curso de Educação Física, e na época a gente comprava essa coleção a prestação. Tinha um cara que ficava lá na porta da universidade com a banquinha vendendo livro, e esse era o acesso que a gente tinha a informações sobre a nossa área. Olha o avanço, hein? Era esse. E aí essa imagem me persegue, e na hora que o designer viu, poxa, mas isso aqui, essas letras estão invertidas, essa imagem me veio, que é uma imagem do homem vitruviano de Da Vinci, né, que aí nos passa assim, essa ideia do movimento humano em todas as formas, você pode girar, se movimentar em todas as direções, principalmente nas aulas de educação física escolar, a gente explora muito o movimento das crianças em todas as direções, em todas as possibilidades, com ritmos, enfim, e a ideia de abertura também, né? de energia e de vivo. Pode passar, Marcos? E aí, então, surgiu essa segunda versão. Nós deixamos de lado aquela do cubo e passamos para essa segunda versão, com a ideia, então, das letras V de vidas e A de ativas sobrepostas, passando, então, assim, essa ideia simbólica, fugindo um pouquinho da ideia simbólica da perfeição do homem vitruviano, mas deixando elas com um espaço entre uma e a outra para sugerir também, então, essa ideia mais de abertura de outras possibilidades também. E a gente acabou vendo também a ideia do côncavo e do convexo, que poderia permear, então, um pouco disso que a gente discute aqui no Redes, né, que é o papel do Redes, são as ideias opostas. Nenhuma ideia fixa, tem abertura para ideias que nos contrapõem, que é o papel da ciência também, né? Que é isso que a gente está sempre tentando verificar e contestando, estudando de novo e fazendo novas descobertas, porque é tudo muito ativo o nosso conhecimento. E, enfim, entre eles estaria, então, eu, assim, brevemente, né, o de dentro para fora, o objetivo e o subjetivo embutido aí, o racional e o irracional, e, finalmente, o sedentarismo e as vidas ativas, né, esses opostos que a gente coloca junto e está sempre nas nossas discussões. Aqui está uma ideia só para a gente ver que está ali junto, né, a visão de esfera, os espelhos esféricos são capazes de promover a reflexão da luz de forma regular, e o convexo diverge, né? Então, a gente está sempre ali nessa movimentação. Pode passar, Marcos. E aí ele colocou também aqui as duas imagens, você pode visualizar as duas imagens das setas, né, tanto em vidas como ativas, porque as setas, né, elas nos ajudam a indicar a existência de, olha, há um caminho, há uma direção a seguir, que para nós é essa do movimento das vidas ativas, né? Esse é o caminho que a gente busca incluir e passar nessas mensagens em todas as atividades propostas pelo Redes Vidas Ativas. Pode passar, Marcos. Aqui também, num momento de reflexão, a gente também enxergou o elemento X, que é esse elemento simbólico também do desconhecido. Ele pode, né, o elemento X tem várias possibilidades de interpretação, mas tem a do desconhecido, que precisa ser resolvido. Se tem algo desconhecido, a gente precisa resolver. E é isso que é uma das nossas propostas, né? O viver uma vida ativa. O que é desconhecido para mim, por meio do movimento corporal, por meio dessas propostas que o Redes Passos é possível eu ter esse esclarecimento e caminhar na direção de uma vida mais saudável e feliz. No conhecido, o ponto de destino, onde
onde aterrissar? No centro do palco, que para nós é a vida ativa, porque a vida não ativa é o caminho da direção oposta, né? Ou a gente caminha em direção a uma vida saudável, ou a gente caminha em direção às doenças, que o ponto final é a morte, né? E na ciência, pesquisando e direcionando o entendimento do não compreendido. Então, o X na ciência é a nossa busca, né? Quantos X e quantas perguntas foram elaboradas aí no projeto que o Lava, o professor Ricardo, apresentou hoje para a gente, né? E aí tem esse desconhecido, a gente precisa de direcionamento e vai atrás de entendimento e compreensão. E nas mídias sociais, lá com os mais jovens também, o X, ele representa um beijinho, né? Um beijo grande, na verdade. A gente também ainda nos inspirou a ver os braços abertos em V, que é uma postura de membros mais expansiva e aberta, é um movimento de alta potência, demonstra muita disposição e engajamento para uma determinada ação. A gente visualizou nisso a estrela, que é aquele movimento da ginástica e das brincadeiras infantis, é algo em movimento, que inspira alegria, ninguém faz a estrela triste, né? Ela é esperançosa, renovação, é o V da vitória, com cabeças e ombros erguidos e peito aberto. A gente também entendeu que nisso tem a questão da força e coragem, do bem-estar e da conexão corpo, mente e espírito, e a postura de confiança, né, que os ginastas passam para nós, num gesto de, na hora que termina esse domínio corporal em movimento, eu termino e demonstro o domínio, né? O domínio, a estabilidade, a segurança e o controle. Aqui tem algumas imagens para a gente, que acabou se conectando com essa ideia, né, de inspiração. No reino animal, o pavão, né, que abre a sua cauda para encantar, enfim. O gato também, ele, quando enfrenta se entende numa situação de perigo, ele cresce de tamanho, isso lhe dá coragem para enfrentar esse desconhecido. O gorila também bate no peito e cresce. E aí aqui a gente tem também alguns exemplos, né, da nossa área esportiva, a Rebeca, a Beth Gomes, o Caio Bonfim, enfim, nossos atletas aí, o Dias, e também no meio artístico, a Beyoncé, a mulher tão famosa, a Mulher Maravilha, não é? Mas na política a gente vê também a Cristina Legar, que foi a primeira mulher a assumir a presidência do FMI, né? Em uma posição de eu posso, né? Eu sou grande, eu estou presente. E pensando nisso, eu acabei lembrando, pode passar, Marcos, eu acabei lembrando de um artigo que eu li há um tempo atrás, da pesquisadora Amy Cuddy, na Carnegie Yoga. Já foi em 2010, é um trabalho que já vem com, enfim, já passaram 15 anos, mas eu quis colocar aqui só o primeiro, porque, enfim, veio muitas críticas e discussões, e imaginem, em 15 anos, novos estudos que tem em cima disso, mas eu me lembrei desse estudo quando ela faz, então, eles fazem uma análise dessa questão, né, da postura corporal, do não verbal e da força que isso tem, aplicando um trabalho com alguns universitários, e eles descobriram que parece que um aumento de 20% nos níveis de testosterona e uma redução de 25% nos níveis de cortisol, sugerindo que realizar essas poses, né, o corpo mais expandido poderia, então, gerar uma sensação mais de bem-estar, de autocontrole, de resiliência, de enfrentamento, poder se sentir bem para essa energia geral da vida, né? Teve muitas críticas, os próprios autores fizeram depois uma série de outros artigos, pesquisaram
apresentaram acho que cerca de 55 estudos de revisão para pontuar coisas que eles não tinham comentado antes, fizeram novos estudos, mas, enfim, o que nos importa mesmo, passando aí um pouco, Marcos, é que a gente acabou adotando esse modelo, fizemos algumas variações de cores, a primeira foi essa, depois tivemos mais uma, e por último essa uma outra cor, que foi discutida também um pouco aí no grupo de facilitação da Redes, e acabamos definindo esse logo e essas cores para o Redes Vidas Ativas. Pode passar, falando aqui um pouquinho das cores, né? A cor branca, que é essa cor neutra e luminosa, simbolicamente universal, simples, mas sincera, indica recomeço, criatividade, saúde, espiritualidade. Foi usado um azul médio escuro, mas com aparência intensa e profunda, levemente vibrante, tem um toque de dinamismo e modernidade, enfim, uma série de significados simbólicos, não é? O verde é vibrante e luminoso, mas também com forte presença e energia positiva, né? Que eu acho que a gente, assim, cada vez que eu participo aqui da nossa reunião, eu saio assim, então eu fico um tempo assim, meu Deus, que bom que eu agora, nos meus 67 anos, depois de 40, trabalhando em tantas comunidades vulneráveis e universidades ajudando a formar profissionais, eu tenho essa sede de aprender aqui, não é? E aprendo toda hora com vocês, e isso me move, me alimenta, é de uma riqueza realmente muito grande. A gente está sempre, como a última palavra aqui, além de geral ser a cor da vida, natureza e regeneração, né? Passa só mais um pouquinho, Marcos. Tem algumas, o manual de utilização da marca ainda está sendo elaborado por ele para passar, né, com aquelas questões de segurança, de tamanho mínimo, de uso, enfim, mas o que a gente quer concluir aqui, pode passar, Marcos? De alguma forma, assim, o que a gente espera, né, ter colaborado, eu espero que vocês gostem, mas, assim, a esperança, né, que sempre é renovada para mim aqui com vocês, é de que, de alguma forma, possa estimular sentimentos e pensamentos positivos. Né? Hoje a gente estava começando a reunião, né, Will? Toda hora a gente leva aquele balde, aquela onda de informações, de pensamentos, de ações que são negativas, que parece que nos destroem. Mas aí, quando a gente está nessa rede conectada, e acredita nisso, a gente parece que é envolvido e impelido aos esforços necessários para seguir em frente e modificar a realidade. Então, estimular sentimentos positivos, ajudando a Redes Vidas Ativas a espalhar confiança e otimismo. E a gente espera que possa representar a essência da Redes Vidas Ativas, que é comunicar ações de conexão e articulação que une as pessoas, que une os coletivos e as instituições para promover um estilo de vida mais ativo. Quando a gente está falando sempre de vidas mais ativas, a gente está falando de vida mais saudável, mais feliz, né? E representar a marca que preza pelo cuidado, pela simplicidade e pela energia vital, inspirando o maior número de pessoas possível a reforçarem suas próprias ações em busca de mudanças, ainda que pequenas, mas que especialmente mude a nossa forma de ver a vida e como nos comportamos em relação a ela, né? De forma mais motivada e ativa, que é fazendo em todas as suas possibilidades, corpo, mente e espírito, ações práticas e teóricas, com tantos estudos e tantas respostas, gente, olha, muito obrigada, eu espero que vocês aprovem. Obrigada, é isso, por enquanto. Fica à vontade, Ricardo, depois eu queria também fazer umas palavrinhas aí, a gente poder encerrar, vai lá.
Bom, eu queria dar os parabéns, achei incrível, gostei muito da marca e dizer que se antes eu já me sentia parte, com essa marca agora, olha aqui o Lava, como é que é o nosso V e o nosso A. Olha lá. Olha aqui, ó. É a mesma coisa, é igual. Estamos todos juntos, a ideia era muito próxima, mas eu achei muito boa a sua apresentação, fez muito sentido. Particularmente gostei muito e muito legal ver essa virada dos 5 anos aí. Espero que tenha vida longa e contem sempre comigo. Foi um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhando conhecimento, compartilhando ideias e trocando experiências, né? Eu acho que é isso que é a rede, né? E eu, particularmente, não acredito nada avançando sem rede. O trabalho tem que ser sempre em rede. Nada avança sem uma rede bacana funcionando, girando, pessoas trocando ideias e olhares cada vez mais múltiplos, ampliando suas possibilidades. Parabéns para todos vocês aí. Muito obrigado, viu, gente? Parabéns para nós, Ricardo. Você também é parte. Eu só queria fazer um último comentário, acho que é sempre bom resgatar, né? O Leandro, como eu escrevi aí no chat, o Leandro é um dos cofundadores aqui também, porque ele estava no Brasil, estava trabalhando aqui na EASH, e ajudou, tanto que o Marcos contou aí na história que ele propôs, que era as coisas que ele estava estudando doutorado. Mas dizer também que o meu primeiro projeto aqui na EASH foi fazer investigação de rede aqui em Hermelino Matarazzo. Eu já contei essa história aqui, mas muitos não ouviram, né? E o Leandro foi coautor do trabalho, porque ele estava aqui à época a gente trabalhando, e a gente pôde mapear aqui as atividades no entorno da onde a gente está, né, da EASH, que é Hermelino Matarazzo. E a gente, lá, uma das conclusões do trabalho é que a gente tinha uma articuladora muito potente aqui, que conhecia todo mundo a conhecia, que era a Sônia, né? Que ela era a supervisora de esportes da subprefeitura aqui de Hermelino Matarazzo. Então, eu sempre gosto de lembrar isso, porque a Sônia é uma pessoa que contribuiu muito para a área, né? Como ela disse, formou gente na faculdade e tal, e aqui no território ajudou a fazer uma articulação bem bonita aqui, à época que ela estava à frente disso, né? Pena que se perdeu um pouco com a saída, porque obviamente que as pessoas que assumiram ali talvez não vou julgar, né, mas assim não tem essa potencialidade de articular. Então, ouvir a Sônia apresentando a marca discutida aqui, falando de redes, né, que é o nosso propósito de juntar bolhas diferentes, tentar a gente não tem pretensão, apesar de ter uma marca, a gente não tem uma pretensão de ter CNPJ, se constituir, né, um coletivo aberto e que segue aí firme em 5 anos. Então, assim, vida longa para o Redes Vidas Ativas. Muito bom, Sônia, obrigado, viu, pelo seu empenho, esforço aí, e a forma carinhosa, afetuosa que você apresentou aí. Agora a gente já pode colocar no slide, né, no canal, um monte de coisa aí, vai ficar bem bacana, ficou super lindo. Então, muito obrigado. Aí eu devolvo a palavra para o Marcos para encerrar e a gente fala tchau e até breve. Vai lá, Marcos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Excelente, pessoal, celebração. Muito obrigado, Ricardo, fantástica a apresentação. Tudo, né? Mostrou conteúdo e mostrou metodologia ao mesmo tempo, muito bom. Valeu, Sônia, parceria de sempre aí, parabéns. A gente se vê na segunda semana, né? Na segunda quinta de novembro, provavelmente um encontro não temático para a gente trocar informações, informes e os próximos passos aí da rede, tá bom? Valeu, é isso, valeu, pessoal. Gente. Muito obrigada. Obrigado. Valeu, pessoal, parabéns. Valeu, Sônia, Valeu, parabéns. Um abraço. Obrigada, parabéns. Valeu, pessoal, um abraço para todo mundo. Até a próxima. Foto aí, Marcos. Foi uma sessão do descarrego, pós-Brasil. De esperança. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Esse banho. Falou, Will.